e vamos para mais um dia de crescimento, mais um dia de preparação. Você sabe que eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei para o que você se preparou, eu não sei quais são os cursos, os treinamentos que você tem feito para crescer, para evoluir, mas se você realmente ama a sua vida, de tudo que você fizer, preste atenção na palavra. Sua vida depende 100% dela, quer você creia ou quer você não creia. Quer você aceite ou não aceite. Sua vida já está sendo resultado do quanto você crê nela. Então, quanto mais rápido isso mudar dentro de você, à medida que nós medimos as coisas de Deus, são também a medida que nós somos medidos. É a lei do retorno. Você dá, você recebe. E da forma que você dá, você vai receber. Com a seriedade que nós tratamos a Deus e a sua palavra, é a seriedade que nós seremos tratados. Mas não é só isso. Mais sério do que isso. O que nós vamos trazer aqui hoje, nós estamos numa sequência importantíssima de mensagens que é para a vida, que nos trazem respostas que muitos de nós, muitas vezes fizemos perguntas, o porquê? Por que a minha vida não flui? Por que eu não sou feliz? Por que eu não sou feliz no casamento? Por que eu não sou feliz no amor? Por que eu não sou uma pessoa próspera? Por quê? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus da forma que eu gostaria? Por que a palavra não se cumpre na minha vida? Por quê? Porque a história dos meus pais, a minha vida é muito semelhante à deles. Por quê? Nós temos resposta para tudo. Nós encontramos essas respostas na Bíblia Sagrada. Agora, a palavra para nós é o quanto nós temos realmente dado atenção. Nós falamos assim, eu creio em Deus, mas do que adianta crer em Deus se eu não sou dirigido pela sua palavra? É a mesma coisa dos meus filhos dizer, eu amo meus pais, mas ignoro tudo que os meus pais falam. Eles vão, infelizmente, estão escolhendo o caminho mais difícil, que eles poderiam encurtar, eles poderiam acelerar o processo deles, eles poderiam não cometer os erros que talvez os pais cometeram e sofreram consequências tão dolorosas. Mas a verdade é que, infelizmente, não é assim. Leia aqui, por gentileza. Consegue? Mais uma vez. Felicidade está na cruz. A felicidade está na cruz. Gênesis 3:6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, diga comigo, vendo que a árvore era boa para se comer, diga comigo, agradável aos olhos, diga comigo, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vamos lá. Vendo a mulher que a árvore era boa,
boa para se comer. Qual o problema disso? O problema disso é que, bispo, eles não sabiam? Sabiam. Foram instruídos. Olha, todo o jardim está aí. É tudo para vocês. Vocês podem desfrutar de tudo, menos desta árvore aqui. Essa árvore aqui vocês não tocam. Por quê? Porque o dia que vocês tocarem nessa árvore, se tocarem nela, certamente vocês morrerão. Vocês vão perder tudo isso. E aí, olha o que diz, né? Vendo que a árvore era boa, agradável aos olhos, árvore desejável para dar, diga comigo, entendimento. Não precisava desse entendimento. Tem entendimento que a gente não precisa. Tem coisas que a gente não precisa ver e nem saber. 3 desejos básicos. Diga comigo, o desejo de ter prazer nas coisas. Tem coisas que parece que vai trazer prazer, mas vai trazer destruição. Diga comigo, tem coisas que parece prazerosa, mas vai trazer dor. O desejo de obter coisas. O desejo de realizar coisas. João diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, diga comigo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, diga aí, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vamos lá. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Olha como é sério isso. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os 2 e ser lançado, diga comigo, no inferno de fogo. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? E o que nós precisamos discernir? Eu sempre falo sobre isso. Os prazeres da carne não são ruins. É o resultado dele que é ruim. É a consequência que é ruim. Se eu dissesse para você, vamos lá, que a pessoa que tem o prazer num determinado pecado, eu dissesse para você que ele é ruim, você mesmo ia dizer para mim, falar assim, você ia olhar e falar assim, bispo não sabe do que está falando. Porque eu pratico e acho maravilhoso. O problema não está aí. O problema está no resultado. O problema está na consequência. A consequência você não quer. O que vai gerar é o que você não quer. É igual a história, né, do... Outro dia meu pai deve ter sido aproximadamente uns 30 anos fumante. E faz muitos anos que meu pai largou o cigarro.
e ele foi fazer uma tomografia e tem efizema no pulmão até hoje, resquícios do cigarro. Então, você dizer assim para uma pessoa que fuma, que tem um vício do cigarro: não, o cigarro é ruim. Não, não é. Depois que você vicia, é maravilhoso. E você se torna escravo desse vício, ou qualquer outro, seja bebida. E quais são as consequências disso? As consequências são aquelas que nós já conhecemos, né? Como tem gente morrendo por causa de um câncer no pulmão, como existem pessoas, por não ter controle sobre a sua carne, que está morrendo hoje com uma enfermidade sexual, como muitos hoje são reféns ou sofrem a consequência, muitas crianças que têm sofrido a consequência de relacionamentos que nunca deveria ter acontecido, e os pais também colhem a consequência disso. Então, o problema não está eu dizer a você: olha, é horrível, o pecado é horrível. Não, talvez você vai dizer para mim: não concordo com isso. Mas a consequência dele, você não tem como fugir. E é aí que está a grande advertência bíblica. Aí é que está a questão. E se eu pegar aqui, o problema não está em você ter prazer nas coisas, obtê-las ou realizá-las, e sim ultrapassar os limites. Quando você ultrapassa os limites aprovados por Deus e abençoados por Deus, isso vai dar errado. Isso vai trazer destruição para a tua vida. Então, a Liliane vai falar de algo aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, você fala assim: arrancar o braço, arrancar os olhos, arrancar. É muito mais sério do que isso, ninguém precisa fazer isso. No período da lei, né, nós sabemos como era tratado o pecado, pelo menos alguns pecados. Por isso que todo mundo tem que agradecer a Jesus, viu? Tem que agradecer a Jesus. Você sabe por quê? Coisas que vocês tratam como simples, hoje, se Jesus não tivesse vindo, era a morte. E dentre eles o mais conhecido, que inclusive é a passagem da mulher adúltera, é sobre o adultério. Na lei de Moisés, o adultério era tratado com muito rigor. Claro que nessa passagem da adúltera, quando os escribas e fariseus levaram a mulher perante Jesus para testá-lo, eles não estavam cumprindo na integralidade a lei, porque era para ter levado o homem e a mulher. Mas Moisés falou que era para fazer o quê? Apedrejá-los. Então, até quem era adúltero no período da lei era levado à morte. Apedrejado. Misericórdia, se fosse nos tempos de hoje, né? Bendito sacrifício de Jesus. É verdade? É verdade. Aí você fala: por que era tratado desse jeito? Tem uma explicação muito forte. O adultério entre o casamento foi tratado com muito rigor, porque era expressão de traição entre a esposa de Jesus Cristo, a igreja e Jesus, o relacionamento entre homem e Deus, porque o casamento é algo santo, e é tratado hoje com Deus assim também, é algo santo. E olha como que as coisas vêm se perdendo com o passar dos anos. Você sabia que uma das coisas que nós temos falado aqui, ensinado, que o casamento é uma instituição criada por Deus e não por homens, tá? A igreja é uma instituição criada por Deus e não por homens, e também a instituição civil é criada por Deus e não por homens. Então, elas são indissolúveis. Ninguém vai acabar com ela.
pode levantar movimento, pode criar decreto, pode fazer o que for, ninguém vai destruir igreja, ninguém vai destruir casamento e ninguém vai destruir instituição civil. Veio, emanou de Deus. Aí voltando a falar de adultério. Você sabia que na lei do homem, eu acredito que muitos, principalmente os mais novinhos aqui, né? O adultério também era tido como crime. Quem que sabia disso? Até 2005. Até 2005 era crime. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas no tempo... Não, até 2005 agora era crime. Até 2005 era tido como crime pela lei do homem. Aí você veio, Jesus morreu pelo homem para nos purificar do pecado, para nos livrar dessa condenação. Só que ele tirou do plano físico. O adultério precisava ser consumado para ter a sentença de morte. Só que ele colocou no plano do coração, no plano da ideia. Ele te deu o livramento da condenação eterna, mas ele te trouxe um peso maior. Ele colocou o pecado no coração. Não precisa consumar. Ele fala, igreja, povo de Deus, aqueles que me servem, eu quero mente limpa, coração limpo. Então ele trouxe para o plano do coração e da mente. Aí, quando Jesus fala nessa passagem, o que te leva para o inferno, vamos cortar fora, aonde começa a raiz do pecado? Aonde nasce tudo? Aonde? E se tiver que cortar o coração? A gente precisa converter o coração de verdade para Deus. Porque se for para cortar um braço, você tem que cortar o coração. E se você cortar o coração, você morreu. Por isso que tem que ser convertido esse coração. Não adianta radicalismo, porque tudo procede do coração. Os homicídios, os adultérios, os roubos, a maldade, tudo procede do coração. Então o coração tem que se converter. Hedonismo. O que é hedonismo, gente? Prazer imediato. Diga comigo, prazer imediato. É o espírito que reina aí fora. É o espírito que está aí. Eu não quero saber, eu quero desfrutar do meu prazer. Glutonaria. O que é glutonaria? O descontrole, o apetite sexual ou o apetite de um modo geral excessivo, descontrolado. Bebedeira, obras da carne, preguiça, obras da carne, adultério, obras da carne, fornicação, obras da carne, lascívia, obras da carne, todo tipo de imoralidade, manipulação, é o resultado, infelizmente, de não se ter o controle sobre a sua carne. A concupiscência da carne se aplica no conceito da carnalidade, que nada mais é do que da idolatria do desejo de obter satisfação. Idolatria. Idolatria, se obter satisfação. O meu prazer, diga comigo, é mais importante do que obedecer a Deus. Então o que acontece? Esse prazer se torna o seu Deus. E aí que está o problema. Eu li, se não me engano com vocês, eu não sei se eu vou ler aqui hoje, eu li a semana passada sobre Romanos 1, que se Deus nos entrega os nossos desejos, nós estamos fritos. Você está destruído. Se Ele te entregar as suas vontades, literalmente, você está destruído. Você vai ser destruído. E o problema, qual é o problema? O problema é que quando você destrói esse corpo, você está destruindo o templo do Espírito. E aí você está definindo para onde vai sua alma. Hoje, olha que coisa interessante, né? Hoje eu vi eu não tinha ouvido falar sobre isso. Hoje eu vi aqui a avenida, termina Abadia Juscelino Kubitschek. Estava interditada.
Alguém viu isso hoje à tarde? Viu? Estava interditada. Sabe por que estava interditada ou não? Alguém sabe? Sabe? Pelo menos é o que falaram para mim, né? Eu quis saber, porque interditado, cheio de polícia. Totalmente polícia, perícia, a guarda civil, os militares, e aquele tumulto, e a avenida. Aí eu perguntei para alguém, falei, o que aconteceu? Por que a avenida está interditada? Aí a pessoa disse para mim, agora recente, acho que teve, não sei se foi um jogo, um campeonato aí, estava todo mundo ali naquele condomínio do JK. Então ali tem uma área de convívio, tem uns barzinhos ali, estavam assistindo o jogo e se divertindo e bebendo e fazendo a sua bagunça. E disseram que um morador desceu e foi reclamar. E aí um rapaz agrediu o senhor e deu um soco nele. Ele caiu e bateu a cabeça e foi a óbito. O síndico que foi? O síndico matou o morador. Olha aí, era palmeirense por causa de time de futebol. Olha que loucura. E aí, o que acontece agora? Você vê, destruiu com a vida, tirou uma vida e destruiu com a vida. Por quê? Por descontrole, obras da carne, falta do espírito. Destruiu a sua própria vida e destruiu a vida de alguém. Certamente sobre o efeito de álcool. E aí? E agora? É aí que eu quero mostrar a você. O prazer, as obras da carne, a curto prazo o prazer é gigantesco, a longo prazo uma dor insuportável. Esse é o problema dela. Esse desejo ele pode crescer tanto ao ponto de dominar a sua vida. Domina, te escraviza, traz inveja, traz ciúmes, roubos, homicídios, como nós estamos vendo, e destrói. Você não pode se esquecer que o diabo, a primeira tentação, né, ou a tentação de Jesus, o que ele fez? Ele ofereceu tudo a Jesus, ele ofereceu o mundo inteiro. Se prostrado, você me adorar. Ele tentou tirar de Jesus a cruz. Ele tentou tirar de Jesus a renúncia, o sacrifício da cruz. Porque se Jesus não passasse pela cruz, ele não seria o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E é isso que ele trabalha conosco. Ele tenta nos tirar isso, para que nós continuemos pessoas fracassadas, medíocres, derrotadas. Ele é homicida desde o início, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que só mata, rouba e destrói. E se eu não estiver atento, eu acho que é só a minha carne, é só um desejo da minha carne. Eu acho que é só uma voz que eu ouvi, né? Faz isso, coloca os olhos nisso. O que nós falamos segunda-feira? O que é visão? O que é? Diga comigo, sem visão, o povo perece. O que é visão? A tua visão vai determinar as escolhas que você vai fazer. Você vai decidir com quem você vai andar. Você vai decidir o que você vai ler. Você vai decidir onde você vai pisar. Sem visão, o povo perece. Você vai decidir. É a sua visão que vai decidir quem serão as suas companhias, quem serão as suas amizades. É a sua visão que vai decidir o que você vai ler. Qual vai ser a sua biblioteca? Quem você vai seguir nas redes sociais? É a sua visão. Sem visão, o povo perece. Está perecendo por quê? Por falta de visão. E aí? Mas, meu Deus,
A culpa é de Deus, então não. Quando Eva parou para dar ouvido à serpente, ela comeu, deu ao marido. Todos os dias, no final do dia, o homem se relacionava com Deus. Deus, na virada do dia, descia para se relacionar com o homem. Aí, de repente, chega aquele dia que o homem não está lá. Ele diz: Adão estava escondido, porque o pecado te faz se esconder da presença de Deus. Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Ué, quem te falou que você estava nu? Nós sempre nos encontramos aqui, você nunca teve esse problema? Você comeu da árvore? Ah, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. E aí, o Senhor vai para a mulher: você fez isso? A serpente me enganou. O que você está entendendo com isso? Eu não sou culpado. Sempre alguém é culpado. É culpa da mulher que o Senhor me deu, é culpa da serpente, é culpa do A, é culpa do B. Quando eu deveria ser autorresponsável. Dizer: fui eu. Eu estou errado. Eu errei, eu fiz a escolha errada, eu parei para ouvir quem eu não deveria ouvir. Eu fui conversar com quem eu não deveria conversar e eu comi o que eu não deveria comer. Então, ok. A partir de agora vocês estão fora do paraíso. Vocês vão suar, vocês vão gemer, vocês vão comer espinhos. Não vai ser fruto, mas espinhos e abrolhos. É o que a terra vai dar para vocês. Espinhos e abrolhos. Queridos, tudo que nós queremos, nós conseguimos através da cruz. Tudo. Tudo que nós desejamos. Tudo que nós... por isso que nós precisamos realmente nos entregar. Esse é um grande desafio. Se você estiver aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que a vida de vocês, muitos de vocês está aí há muito tempo e diz que são cristãos, mas estão muito aquém de onde Deus tem para vocês? É pelo nível de seriedade e a sua capacidade de colocar em prática o que a palavra ensina. Muitos não são ainda dirigidos pela palavra. Muitos não são governados por ela. Muitos ainda não entenderam que tudo provém de Deus. Tudo. Vocês não sabem que os perversos, diga comigo, não herdarão o reino de Deus? Aonde começa o reino? Aonde? Aqui. É onde Deus governa. Reino dos céus, aqui são princípios de dores. Tanto o reino dos céus como o inferno começa aqui. Depende de quem governa a nossa vida. E é aí que nós precisamos tratar com muita seriedade. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Diga comigo, não se deixe enganar. Você pode se fazer de sábio, você pode achar que você é o tal, não se deixe enganar. Não se deixe. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros, diga comigo, herdarão o reino de Deus. Isso é sério. Assim foram alguns de vocês, olha que lindo também. Assim foram alguns de vocês. Então, no tempo de Paulo, muitos foram libertos. Olha que lindo. Alguns foram, assim foram alguns de vocês.
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você sabe que o sexo, ele tem sido talvez o campo mais explorado pelo diabo nos dias atuais. O diabo tem encontrado facilidades cada vez maiores para seduzir, para descontrolar, escravizar e destruir o ser humano através dessa área. Você vê que hoje existe quase um Deus que tem destruído, devastado. Muitos vivem passivos, entregues e não reagem para sair dessa cadeia. Isso é uma escravidão. É uma escravidão. É por isso que a gente diz assim, cuidado, tá? Inclusive você que é solteiro, deixa esse alerta para você. Quem não tem o controle hoje não vai ter o controle amanhã. Viu? Principalmente as meninas, os meninos são sempre muito espertos nesse sentido, com a tentativa de sedução. Cuidado, quem não tem o controle hoje não vai ter amanhã. É daí que vem os adultérios. Eu não consigo, eu não fico sem, então você não vai ficar amanhã, então pode fugir que esse casamento já vai ser um casamento falido. Por isso que nós precisamos, nós estamos vivendo uma geração que tem apostado todas as fichas na independência humana e na liberdade sexual. Eles têm apostado nessa receita como a receita da felicidade. E estão frustrados e infelizes. Infelizmente. Não, eu vou dar liberdade, eu vou satisfazer a minha carne, eu vou fazer o que eu quero, porque é aí que está a felicidade. Porém, o tiro tem saído pela culatra. Justamente ao contrário está acontecendo. Está acontecendo, é só a gente olhar para o mundo e ver o resultado, de vidas frustradas, um mundo, pessoas totalmente com a vida pervertida, mas infeliz, destruídas. Por quê? Olha o que diz Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, diga comigo, imoralidade sexual. Diga comigo, impureza e libertinagem. Obras da carne, hein? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Diga mais uma vez comigo, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sem contar as consequências, nós falamos o sexo é algo muito sério. E não é uma coisa banal, que você pode tratar como muitos têm tratado. Diga comigo, o ato é espiritual. Quem já me ouviu falar da prostituta que eu atendi? Quem já me ouviu falar? Eu nunca vou me esquecer disso na minha vida. Foi uma das primeiras coisas que eu ensinei para os meus filhos. Foi uma das primeiras coisas e eu passei a ensinar com muita seriedade, porque há alguns anos eu atendi uma garota de programa. Ela era uma moça grandona, bonita, meia mulata, e ela chegou na igreja e ela tinha sérios problemas espirituais. Quando eu falo sérios problemas espirituais,
vamos falar literalmente, abertamente, tinha legiões de demônios nela. Legiões. Quando eu começava uma oração aqui, ela fazia um buraco aí na igreja, porque ela ficava endemoniada aí, ela incorporava. E aí começamos a trabalhar a libertação dela. E no processo com ela foi me relatando coisas, foi me dando nomes. Hoje, quando eu cruzo com alguma dessas pessoas, eu falo, Jesus. Hoje eu vejo, inclusive, por que a vida delas está destruída. Muita gente da sociedade, ela me deu vários nomes da sociedade. Gente riquíssima, de família nobre, médicos, empresários, fazendeiros. Ela foi me dando a lista de gente que eu conhecia. Tinha gente que eu conhecia, tinha médico que eu conhecia. E aí ela disse assim para mim, ela disse, porque ela ficava endemoniada, tinha uma legião na vida dela. Ela disse, bispo, boa parte dos programas que eu fiz, por muitas e muitas vezes, quando eu voltava à minha lucidez, eu estava num quarto de motel com um estranho me vestindo, me trocando e olhando para alguém que eu não conhecia. E eu não sei nem como eu fui parar lá. Eu só voltava, eu estava me trocando já. O que significa isso? Com quem que aquelas pessoas tiveram relação sexual? Demônio. Aí você olha para a vida dela, porque o envolvimento sexual é um pacto que você faz com alguém. Com quanta gente ela fez pacto? Se sexualmente, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, você se faz um só com ela, então com quantos que ela se fez um só? Nós falamos agora, fizemos o trabalho da virgindade agora recente. Então, quantos que confessaram suas frustrações, os resultados disso? Por que nós estamos ensinando? Vem para a igreja para orar. Porque cada pessoa você pegou influência, os demônios que estavam atuando, a inclinação, a influência que estava na vida dela veio para a sua. Não se esqueça disso. Tinha gente ali amargurada, tinha gente com a vida amarrada, com espírito de miséria, tinha pessoas com problemas seríssimos emocionais, e você pegou daquela influência para você. E isso trava a tua vida. Isso é uma guerra que você tem que travar e vigiar continuamente em cima disso. Essa intimidade é ilícita, que ela é ilícita, nós vemos isso na Bíblia. Isso constrói uma aliança entre pessoas. Você se torna um só. E aí, se existe um espírito de imoralidade, ali entrou o espírito na vida daquele que a pessoa se relacionou, e daí começam muitas perseguições espirituais. Sabia disso? Muitas perseguições espirituais começam ali. Aí começa problema pessoal, problema conjugal, problema geracional, geração. É uma repetição de histórias. A partir daí. Então, por isso que como eu falo, aqui vamos lá. Eu disse, tudo que você faz, a coisa mais séria que você tem que tratar é isso aqui. Você pode fazer curso, você pode fazer treinamento, você pode ter diploma, você pode fazer o que quiser. Se isso aqui estiver na sua vida, você não sai do lugar. Não sai do lugar. E você vê, por exemplo, eu tenho aqui, dos nomes que ela me deu. Tem gente que era milionário, hoje está definhado, porque ela me deu os nomes. Teve um que eu tentei ligar, ele desligou o telefone na minha cara, que eu queria fazer. Eu, na minha pureza, eu queria fazer um alerta. Eu falei, poxa, eu conheço essa pessoa. Quando eu falei, você conhece a fulana? Ele desligou na minha cara. Eu falei, não quer saber, não tem problema. Só que o resultado está aí. Gente milionária,
médicos altamente renomados que hoje estão definhados. Por quê? A pessoa vai acumulando espíritos demoníacos e as perseguições vai aumentando cada vez mais. Aquela carga. Quando a Bíblia fala do endemoniado de Gadarenos, quando saiu da vida, quando o Senhor Jesus perguntou assim, qual o seu nome? Ele falou, Legião, porque somos muitos. Saiu aquela legião daquele homem, entrou numa manada de porcos. Quantos porcos tinham? Você sabe por que legião? Você sabe quantas mil, por exemplo, o exército romano, quantas mil pessoas, quantos mil soldados era composto uma legião? 6 a 8 mil. Então uma legião é de 6 a 8 mil demônios. Por isso que quando entra uma legião na vida de uma pessoa, não tem uma só área da vida dela que não é devastada. Não existe uma única área que não é devastada. Emocional, sentimental, financeiro, espiritual, as perturbações espirituais. Então, a pessoa, por isso que isso é tão sério, e você tem que, hoje nós enxergamos, hoje nós alertamos os nossos filhos. Eu nunca, sempre deixei isso muito claro para vocês, nunca achei nenhuma vantagem, e nunca bati no peito e dizendo assim para meus filhos, principalmente meu filho que era homem, não, você vai casar puro, meu filho. Sabe por quê? Você não precisa de uma carga para a sua vida. Você não precisa de uma influência, você não precisa de uma carga espiritual para atrasar a tua vida, para trazer consequência para a tua vida. Você precisa da bênção do Senhor. E aí o que acontece com isso? Vai virando aquela corrente. Um vai transferindo para o outro. Um vai transferindo para o outro. Quem está entendendo, por favor? É igual a história da doença sexualmente transmissível. Um vai passando para o outro, mas não é só isso. Ah, se fosse só isso. Por isso que é uma forma tão sedutora, que mexe, que atrai, porque são transferências de cargas espirituais, de demônios para a vida de uma pessoa. Então, nós falamos muito sobre isso, fizemos trabalho da virgindade, nós fizemos advertências aos próprios jovens, como você perdeu a virgindade, de que maneira, com quem, porque isso traz perseguições e cargas espirituais seríssimas, né? E quando nós falamos de perseguições, isso reflete em dor, perdas, fracassos, questionamentos. Por que a minha vida não vai? Por que eu não sou feliz? Por que não acontece isso? Por que não acontece? Nunca foi quebrado, está aí. Está aí. E aí, um dos sintomas, eu não tenho força para fazer o que é certo. Eu quero fazer, mas eu não dou conta. Eu tenho vontade, mas não dou conta. Por quê? Porque tem uma força que domina. Está ali, aquela influência. Nós precisamos muito cuidado, porque um lascivo atrai outro lascivo. Um abusado pode atrair abusador, e abusador atrai abusado. Vítima, lembre-se que sempre procure uma coisa, isso aí é regra. Quando você vê, é uma corrente de vítimas fazendo outras vítimas. Isso é estatístico, tá? Um abusador pode ir a fundo que ele foi abusado. Isso é estatístico. Geralmente o abusador, por que ele abusa? Porque ele foi abusado. E vai virando aquela corrente terrível de maldições e vítimas fazendo outras vítimas. Por isso que a gente precisa, é tão importante a gente saber qual é a nossa inclinação e combater, e a inclinação da família. Qual é a inclinação? Quando a gente pergunta assim, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a sua inclinação?
Do que o senhor está perguntando, bispo? Você tem inclinação para o quê? Qual é a sua fraqueza? O que mexe com você? Qual é o seu ponto fraco? Trabalha isso que o diabo vai te pegar nisso aí. É aí que está o ponto. Nunca ignore isso. Trabalhe a inclinação. Porque pode passar. Quando eu falo de experiências para vocês, eu me recordo de uma pessoa que eu fui orar por essa pessoa e um demônio tomou a vida dela. E aí aquele demônio disse assim, fazia 12 anos que eu estava esperando o momento para entrar na vida dela. 12 anos. Aí eu me lembrei, quando falou aquilo, eu me lembrei de ver um documentário mostrando uma sucuri que havia escolhido um animal, e aí eles passaram dias filmando. Ela escolheu a presa. Então todos que vinham pertinho dela, ela não dava o bote. Todos que chegavam perto, ela não dava o bote. Ela esperou até o dia que aquele que ela escolheu, que ela já tinha marcado, viesse próximo. Aí ela deu o bote. Foi dias ela parada ali aguardando. E o pessoal do documentário falava, observe, ela já escolheu a presa, por isso ela não ataca os demais. O diabo, muitas vezes, ele só está esperando aquela brechinha, aquela portinha, aquela abertura, aquela legalidade. É por isso que nós precisamos saber qual é a inclinação, qual é o seu ponto fraco. Que geralmente você sente que grita dentro de você? Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar fortemente isso. Porque é aí que o diabo vai tentar te amarrar e tentar te dominar. É como aquela história, né? Você já viu que existem mulheres que só atraem homens casados para si? Pessoas carentes costumam atrair manipuladores. Mulheres carentes, existem aquelas que atraem somente homens casados, existem pessoas carentes que atraem só manipuladores. E aí é só desgraça, é só sofrimento. Nós precisamos tratar a amargura. Nós falamos a semana passada, aonde geralmente é a raiz, o nascimento de uma amargura. Aonde nasce? Numa rejeição. De quem, bicho? De alguém importante para você. Um pai, uma mãe, alguém que tinha muito peso na sua vida, marido, esposa. E você sabe que a gente aprende com a Bíblia que fé é uma decisão que você toma. Porque a Bíblia mostra que nem milagres faz com que uma pessoa creia da maneira que deveria crer. Sabia disso? Diga comigo, fé é uma decisão. Se milagres fosse alguma coisa tão importante assim para a conversão de uma pessoa, todos que saíram do Egito teriam entrado na terra prometida. Todos. Por quê? Porque esse povo viu o mar vermelho se abrir, esse povo viu sair água da rocha, esse povo presenciou uma coluna de fogo guiando, esse povo presenciou Deus mandando o maná dos céus todos os dias. Eles presenciaram as 10 pragas do Egito e mesmo assim continuavam incrédulos, rebeldes. Quando tinha que questionar, questionava, quando tinha que murmurar, murmurava. No tempo de Jesus, se milagre fosse o fator determinante para uma pessoa crer, Judas nunca teria traído Jesus.
que Judas presenciou? É verdade ou não é? Sim ou não? O que Judas presenciou? Os milagres mais extraordinários. Ele viu Jesus expulsar demônios, ele viu ele curar o leproso, ele viu curar o cego. Aí, hoje eu ainda falava assim, né? As últimas mensagens nossas, quem tem estado conosco sabe que são assim, tem sido mensagens assim, para quem quer mudar de vida, vai mudar. Quem não quer, não vai. E aí, eu acho que, não sei se foi domingo poderoso, quando foi à tarde eu recebi uma mensagem de alguém, falou assim para mim, olha aqui, ó, minha esposa está pedindo a separação. Eu falei, não, eu não acredito. Eu não acredito. Porque depois de mensagens como essa, a pessoa tem essa coragem, depois de mensagens como essa, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com muito amor eu vou falar uma coisa para vocês. Para de brincar, que vai chegar uma hora que não vai dar para brincar mais. Que Deus vai estabelecer. A Bíblia diz que tudo tem um limite. Quando nós atingimos o limite, não tem mais para onde correr. Hoje eu ainda falava assim para os meus filhos, eu falava, cuidado, tem pessoas que precisam ter cuidado, porque quando chegar no tempo de Nabucodonosor, quando Deus falou com ele, o Senhor disse assim, usou Daniel para falar com ele, para ele se converter, se render, para ele realmente se tornar um adorador do Senhor. Ele ignorou, passou um ano, ele escutou só uma voz que disse assim para ele, passou o teu tempo, tua oportunidade acabou, agora é 7 tempos e um tempo. Sabe o que quer dizer 7 tempos e um tempo? Não vai ser 1 ano, não vai ser 2 anos, não vai ser 3 anos, vai ser 3 anos e meio. É 7 tempos e um tempo. Ninguém te tira daí. Acabou. Por isso que a gente não pode brincar. Não brinca com a longanimidade de Deus. Não brinca, Deus vai falando, Deus vai alertando, Deus vai fazendo advertência, Deus, mas você sabe o que faz com que muitas pessoas não se submetam? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que faz casais não se submetem? Sabe por que faz com que pessoas vivam trocando ofensas, se ofendendo, ignorando a palavra? O maldito orgulho que está aí. Pessoas que se identificam como cristãos, mas são um poço de orgulho. O orgulho está lá, ele grita, ele domina. Não, eu não vou ceder, não, vai ser do meu jeito, ele não muda, eu também não vou mudar, ele não cala, eu também não vou calar, ele não cede, eu também não vou ceder, então nós vamos até as últimas. Cuidado, porque a hora que Deus disser assim, chegou o teu tempo, acabou, não adianta você vir pedir oração para mim, eu não posso te socorrer, não adianta o pastorar, não adianta o pastor ser, não adianta, Daniel estava lá com Nabucodonosor, não teve jeito de Daniel fazer nada, Jeremias estava com o povo, não teve, Jeremias, o Senhor já disse assim, não clama por eles, não adianta clamar porque eu não vou te responder, é sério, porque nós não podemos brincar, Deus trata conosco nos ensinando, mostrando como a melhor maneira de conduzir a vida. Por quê? Porque a bênção e a maldição é geracional. Se você for uma geração de bênção, seus filhos serão uma geração de bênção. Nós precisamos ser uma geração de bênçãos para gerar outras gerações abençoadas. Ou vai só se repetindo as histórias, né? Vai só se repetindo. Então, são decisões que a gente toma. Eu e a Liliane, ninguém nos obrigou a casar. Nós escolhemos nos casar. Eu sou perfeito? Você me escolheu, eu te escolhi. Foi uma escolha, não foi? Então tá bom, agora eu tenho responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de amá-la, eu tenho a responsabilidade de fazê-la feliz, eu tenho a responsabilidade, assim como ela tem a responsabilidade dela, nós precisamos tornar a nossa convivência prazerosa. Os nossos dias têm que ser prazerosos. Nós temos filhos para seguir o modelo. E hoje, mais do que nunca, me perguntaram semana passada, que faz o que? Nem um mês que estamos sozinhos, né? Com Deus em casa. Porque os filhos casou, agora a gente... Mas a gente teve um golinho Lembra do que o Vitor falou, quem estava no trabalho dos casais? Quem estava? O Vitor falou assim, quero ver o que vocês vão fazer quando eu sair daqui. Eu falei, querido, nós vamos curtir a doidada da casa. Um dia nós vamos fazer amor no seu quarto, outro dia no quarto do seu irmão, outro dia no quarto... Não, vai curtir a vida nessa casa. Eu vou andar só de cueca, para lá e para cá.
Estou cumprindo, estou brincando. E não está mesmo, né? Não está dando tempo, né? De fazer metade, né? Mas está fazendo. Nós somos como a águia, gente. Você sabia que quem é como a águia aqui? A Bíblia não fala isso? Renovarão as suas forças, voarão como águia e tal. A águia faz amor voando, meu filho. Né? Que inveja, tem gente que não está fazendo nem no chão, né? Brincando. E a resposta foi a seguinte: nós temos que coabitar com inteligência, porque nós vivemos de fases e nós temos a sabedoria e o conhecimento da palavra e habilidades, né? Porque é um novo cenário. Então, a gente já está perto de 30 anos de casados, né? E nós temos que nos reinventar. E nós temos o amor de Cristo em nós. Vocês ficaram surpresos agora, vocês acharam que a gente tinha uns 30 anos, né? Ficaram, não ficaram? Hã? Eu recebi uma mensagem agora há pouco. É que a gente casou com 1 ano de idade, né? Que eu estou com a bola cheia, né? Eu estava descendo, a Cibele mandou uma mensagem de uma senhora que é carinhosa demais comigo, né? E ela gosta demais de mim, ela é de Barretos, e ela me manda mensagem, manda para eles direto. Aí ela mandou uma mensagem agora há pouco e falou assim: fala para o bispo, porque não tem homem mais lindo que ele, com todo respeito. Eu falei, quase liberei bênção para essa mulher, até não querer mais, né? Ô, Senhor, abençoa essa lindeza. Vamos lá. Mas falando, posso falar? Ou você pode mudar de assunto? Pode falar. Né? Mas falando de casamento, nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Não existe fórmula mágica, mas existe princípios, valores e coisas que Deus mostra, como nós devemos agir. Eu estava aqui prestando atenção nessa pregação, claro, mas lendo o tema, felicidade está na cruz. Isso aqui dá muita pregação. O que aqui fala? Cada um tem que carregar sua cruz. A morte de Cristo. O que representa a liberdade. Será que todo mundo carrega a cruz diária? Ou tem sido a cruz para o seu cônjuge? A vida já é muito pesada. E que tipo de vida você tem levado para o seu cônjuge, para a sua família? Você realmente olha para essa cruz? Você realmente é um verdadeiro cristão? Você é a luz em meio às trevas aí no mundo? A tua luz só acende aqui ou até aqui está apagada? E falando de família, porque o que eu gostaria de falar sobre... Todo mundo sempre fala sobre mulher que edifica o lar. A mulher tem que ser sábia. Tem se pregado bastante. E, ultimamente, tem pregado sobre o sacerdote do lar. Nós estamos falando, ultimamente, sobre pecado, sobre consciência, fugir. Pedro fala da milícia do homem espiritual, do homem carnal. É uma guerra constante, de dia e de noite. De segunda a segunda, 365 dias do ano. Mas Paulo adverte para nós enterrarmos os desejos pecaminosos. O que é? Não alimente. Então, não alimente as amarguras, venha se libertar, faça análise, tudo que você ouvir do altar, deixa a palavra entrar, reconheça, para de dar nome às coisas. O que é contrário à palavra de Deus é pecado. Seja um cristão de verdade. Eu estou aqui há muito tempo e não estou vivendo porque não está se libertando, buscando a libertação. Reconheça que é um amargurado. O próprio bispo falou, semana passada eu dei o meu testemunho, me considero uma cristã, mas estou caminhando a estatura do varão perfeito, mas eu tenho abrido meu coração a Deus. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, quero amanhã, quero ser a melhor esposa do que eu tenho sido hoje para você, para os meus filhos, quero ser a melhor pessoa,
Mas para isso tem que ter um espírito humilde, reconhecer, chame de pecado aquilo que é pecado. O homem que tem negligenciado a sua posição de cabeça dentro do lar está em pecado. A mulher que não tem honrado os seus maridos está em pecado. Por isso que a família está falindo e a família não está prosperando. Nós temos que ser a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Estamos elevando a cultura cristã. Temos que reavivar. Quando o cristianismo veio através do Senhor Jesus, se deparou com uma sociedade que pregava a lei, mas se deparou com os costumes. Hoje, o bispo estava falando dos prazeres da carne. Você chega no jovem e fala assim, é ruim a balada. Eu falar para uma pessoa mais velha que é ruim a balada, eu acredito que deve ser ruim mesmo, né? A gente não vai gostar, que nós não somos noturnos. Mas você vai falar isso para o jovem? Deve ser bom para eles, ruim para nós. Mas para o verdadeiro cristão, ele tem que fugir, porque isso é o prazer da carne. O ruim é a balada que você vai sofrer depois. Esse que é o ruim, entendeu? A balada não, mas é o abalo que vem, é daí. E o que nós temos que estruturar, buscar estruturar? Todo mundo precisa de um líder, uma nação precisa de um líder, de um chefe de Estado. Uma empresa precisa de uma liderança, uma cidade precisa de uma liderança, a igreja de Cristo precisa do seu líder. Nós temos a nossa líder. Aqui essa igreja tem o anjo da igreja, que ele é o líder. A sua casa precisa de um líder. E agora à tarde nós estávamos meditando, Josué, até se puderem colocar aqui, que eu não coloquei, Josué 24, 15, é lindo. Se você quiser também falar nessa parte, Josué, ele chama o povo de Israel. Eu quero que vocês abram o coração, principalmente vocês, homens. Vocês perante Deus têm uma responsabilidade que vocês não sabem, não é só mulheres que têm, de edificar o lar. Vocês também têm. Olha só, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir a deuses, aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui, o povo estavam servindo aos deuses após a libertação do Egito. É o que o bispo falou, viram milagres, presenciaram, foram cuidados, zelosos por Deus. Eles serviam a deuses no tempo do Egito. Vê a libertação, veio outros tipos de deuses. Deuses do coração, deuses que estavam na mão, outros deuses criados. E o que Josué fez? Chamou a responsabilidade. Acorda, larga esses deuses, vê o que vocês vão fazer. Você sabe o que eu quero falar para você? Josué, homens, Josué, ele estava protegendo a família de fazer tolice. Tipo assim, desculpa querida, é você que tem que estar na frente, né? Ele é o Josué, tá? Ele pegou a família, você povo, escolhe quem vai servir, ou ao Deus ou outros deuses, porque eu e a minha família, ele estava protegendo, vão servir o Deus vivo. Então, porque o nosso Deus está vivo, então não negligencie, não ache normal, vigie, vê o que teus filhos estão fazendo. Não, isso aqui não vai fazer faz mal sim, o que vê, o que assiste, o que lê, com quem está, o que come, aquilo que não provém de Deus, contamina o homem sim, no que entra. Então seja um líder que realmente conduz o seu filho, a sua família ao céu
e uma vida de prosperidade. Não negligencie isso. Às vezes, muitas vezes, Deus não está te dando muito mais porque você, não porque você está negligenciando. Acho que foi uma mulher que puxou as palmas. Pois, depois de obediência vem a bênção, viu? Pois do interior do coração dos homens, diga comigo, do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, diga os roubos, diga os homicídios, os adultérios, as cobiças, diga as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. De onde vem? Do interior do coração. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vai contaminar a sua vida. Vai estragar o seu destino. Nós governamos os desejos e os sentimentos. Nós temos que governar, ou eles vão nos governar. A maior crise que nós enfrentamos, diga comigo, diga, é uma crise moral. É a maior crise que nós estamos enfrentando. É uma crise moral, porque é só você olhar, a gente acha que é a política, acha que é uma série de coisas. Não, não é. É uma crise moral. É a raiz de tudo. É onde está o problema. Tudo que nós vemos aí, está ali a raiz, sai do coração. Me dá a última referência para a gente concluir. Diga comigo, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Vem cá, o que o senhor pode fazer? Eu faço o que eu quiser, mas eu aprendi o que não me convém. O senhor pode fazer o quê? O que eu quiser. Falar o que eu quiser, olhar o que eu quiser, andar com quem eu quiser, mas eu aprendi a discernir o que não me convém. Tudo é permitido a você. Você é que vai ter que discernir. O que te convém e o que não te convém. O que vai ser bom para você, o que vai ser ruim para você. Tudo me é permitido, diga comigo, tudo me é permitido, mas não me deixarei, diga, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí que está o problema. Tem gente que já está dominado. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, diga comigo, o corpo, diga o meu corpo, eu igual a gente escuta muito hoje, meu corpo, minhas regras, meu corpo, mas o corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor. Que coisa linda, imagina, o Senhor habitando em você, o Espírito de Deus fazendo morada em você, e o Senhor para o corpo. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu o membro de Cristo e os unirei a uma prostituta? Olha o que eu disse antes. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, diga comigo, é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, diga comigo, é santuário do Espírito Santo,
que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, diga comigo, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifique a Deus, use a sua vida, o seu corpo para a glória de Deus. Use o seu corpo, use a sua vida para a glória de Deus. É bênção para a tua vida, é bênção para a sua descendência, para a geração futura. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura aí no seu coração. Toda prática ilícita, biblicamente, é abominação. Feche seus olhos, por gentileza. Nunca seremos felizes se não estivermos em paz com Deus. Não tem felicidade sem paz com Deus. Felicidade é Jesus. A felicidade está na cruz. É a mensagem de hoje. A felicidade está na cruz. Por isso que é possível, a gente tem que parar de ser ouvinte. Para de ser ouvinte. Ser ouvinte, sua casa está na areia. Não é se talvez ela vai cair. Ela vai cair. Porque as tempestades não param. Elas não cessam. Todos nós precisamos parar, ouvir e dizer assim: não, eu não serei só um ouvinte, eu serei um praticante. Sabe por quê? Olha para mim. Homens de verdade, mulheres de verdade, pessoas libertas, não são egoístas. Pessoas libertas não se preocupam somente consigo. Já está preocupada com a sua descendência. Já está pagando um preço pela sua descendência. Talvez até por aqueles que nem nasceram ainda, mas que vão nascer. E a gente já está pagando o preço por eles. Esse é o maior milagre do nosso tempo, o maior de todos os milagres, chama-se novo nascimento. Nós já descobrimos que paralítico, cego, surdo, mudo, falando, não vai converter ninguém. Nós já descobrimos que se nós presenciarmos grandes acontecimentos, coisas sobrenaturais, não é o suficiente. Por isso que é uma decisão, a conversão do coração. Se milagres fosse a razão, o motivo, não é só Judas não, multidões teria se convertido. Teve lugar que nem milagre Jesus pôde operar, por causa da incredulidade. Então,
ser um homem ou uma mulher de fé é uma decisão. É uma decisão que se toma. Eu serei uma pessoa crédula, uma pessoa que crê. Eu quero ter um relacionamento de verdade com Deus. Eu quero ter comunhão de verdade com Deus. E a gente começa exercitando isso, assim, com a família. Está faltando pessoas que... É possível a gente conviver bem com as nossas diferenças, por amor aos nossos. É possível. Sabe por quê? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa... Ô bispo, vocês falam de algumas coisas assim como se fosse fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Por isso que a Bíblia chama lá em Apocalipse, termina cada uma das cartas às igrejas da Ásia, ao que vencer. E vencer é para poucos, não é para muitos. É para gente forte, é para gente valente, é para gente determinada, é para pessoas que aprendeu a vencer a si. Então não é o meu orgulho que vai me vencer, não é minha arrogância, não é, sabe, eu disse ainda segunda-feira, enquanto você estiver apoiado em alguma coisa que não seja o Senhor, que isso te faz existir, isso faz com que você, porque todo mundo tem um falso eu aí. Muita gente tem aquilo que ele se agarra porque é a maneira que ele tem de... que as pessoas o respeitem, que as pessoas o admirem, que as pessoas acreditem que ele é alguma coisa, que ele coloque um limite. E aí sabe o que acontece com esse falso eu? Deus vai tirar ele. Porque Deus não quer um falso. Deus quer uma pessoa verdadeira e não quer você apoiado em absolutamente nada nem ninguém. Nada. Por isso que o Senhor tira de nós a muleta. Entende? Ele tira isso. Vai funcionar por um tempo, daqui a pouco não vai funcionar mais. Porque Deus nos quer transparentes, verdadeiros. Tem muita hipocrisia aí fora. Tem muita mentira aí fora. É uma decisão que a gente tem que tomar. E você sabe que quando você está quando você vive isso, é como se você estivesse numa grande fortaleza. Você está cercado, você está protegido, você sabe que você está seguro. Você sabe disso. Por isso que você não se abala, por isso que você não teme, porque você sabe aonde você está. Você está seguro no Senhor. A mensagem para nós é uma mensagem de fortalecimento, de santificação, de purificação, nos dando força e direção para assumir o controle daquilo que nos controlou, daquilo que nos dominou uma vida toda. Por quê? Porque você se torna escravo daquilo que te domina. A Bíblia diz isso. Nós não queremos ser livres? Sim ou não? Nós fomos chamados para ser livres. E por que que Jesus me chamou para ser livre, por que que eu vou continuar escravo? Escravo do quê? Cuidado com a idolatria, porque a idolatria não é simplesmente você ter um santo na sua mão. Existe a idolatria do orgulho. Existe essa idolatria dos vícios emocionais. O que são vícios emocionais? Pessoas que, infelizmente, têm o espírito de autocomiseração, de lamentação, pessoas que têm vitimismo, que gostam de alimentar isso ou que alimentem isso. Isso é um grande erro. Se liberte disso. Tem gente viciada em discussão.
É como se você sabe que está destruindo, mas todo dia nós temos que ter uma discussão. É igual droga, é igual bebida. Você sabe que está te matando, mas todo dia você tem que tomar uma dose. São vícios. E vícios destrutivos. Que está aí destruindo seu relacionamento, destruindo sua vida, te roubando tua paz, tua comunhão com Deus. E o pior é que nós estamos fazendo um plantio. E Deus quer que isso mude. Deus quer nos dar, a Bíblia diz, o fim que nós esperamos. Um futuro poderoso, um futuro lindo, abençoado, de paz. Uma história completamente diferente daquela que talvez os seus pais viveram. Ou ainda que seus pais tenham vivido uma história linda, a sua seja ainda mais abençoada. Feche seus olhos, por gentileza. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Você ouviu aqui comigo? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Glorifica a Deus com a tua vida. Glorifica a Deus com o teu corpo. Saiba que o teu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Abre teu coração e diga a Ele: Espírito Santo, eu quero o Senhor habitando em mim. Eu quero o Senhor realmente habitando no meu corpo, fazendo do meu corpo o templo do teu Espírito. Eu quero, Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, te conhecer mais e mais. Eu quero conhecê-lo mais e mais. Eu não quero ser um amargurado. Eu não quero ser uma amargurada. Eu não quero ser um frustrado. Eu não quero ser um orgulhoso, uma orgulhosa. Eu não quero ser um egoísta. Não, querido, não. Não. Não seja. Abra o teu coração. Todos vocês receberam uma segunda chance. A chance de construir uma nova história. O que você está fazendo com essa segunda chance? Você recebeu uma segunda chance. Já parou para pensar que muitos de vocês talvez nem aqui era para estar mais? Já parou para pensar que muitos de vocês talvez já estão como Ezequias nos 15 anos de acréscimo? O que você está fazendo com essa segunda chance que Deus te deu? Para honrá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo de coração. Há momentos que você diz assim: não, eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer o meu Senhor. Não, eu não vou falar isso porque eu vou entristecer o meu Senhor e eu não quero. Não, eu não vou colocar os meus olhos nisso porque eu não vou entristecer o meu Senhor. Não, eu não vou permitir que o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, eu não vou permitir seja contaminado. Diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu abro o meu coração. Me ajuda a ter autogoverno. Me ajuda a ter autogoverno. Me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda, Senhor. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que te fortalece, que te capacita para fazer a vontade de Deus, que te reveste de poder para fazer o que Deus aprova. A Bíblia diz que Deus não permite nada além do que nós podemos suportar. Nada. Nada.
Antes, Ele nos dá a maneira de escapar daquilo que parece que nós não vamos suportar. Diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu rasgo meu coração para o Senhor. Eu quero ser um homem de Deus de verdade. Eu quero ser uma mulher de Deus de verdade. Eu quero que o meu corpo seja templo do Teu Espírito, Senhor. Eu já errei muito na vida, mas eu não quero errar mais. Eu já fiz muita besteira na vida, mas eu não quero fazer mais. Eu não quero, Senhor. Eu não quero, se eu contaminei o templo do Espírito, eu estou no processo de santificação do templo. E eu quero santificar o meu corpo. Eu quero santificar, Senhor. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro. Essa oração é sua. O que você precisa? O que você precisa? Fala. Fala com a tua alma, fala com o teu coração. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero, meu Deus, os teus dons, as tuas virtudes. Eu quero a tua unção na minha vida, Senhor. Eu já saí do mundo, não é para ficar na metade do caminho. Eu já saí de lá, porque agora eu quero de verdade. Eu quero, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero essa felicidade que vem da cruz. Diga a Deus: eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero ser feliz. Talvez até hoje você não foi feliz. Talvez até hoje você não saiba o que é ser feliz. E você tem a oportunidade. Talvez até hoje você não sabe o que é ser amado. E Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te ama. Dê lugar para o amor dele na sua vida. Dê lugar para o amor dele se manifestar na tua vida. Fala com ele. Fala. Fala: eu preciso do Senhor. Fala: eu quero comunhão com o Senhor. Fala. Fala. Você não pode chegar na igreja e não ter palavras para falar com Deus. Até isso o diabo rouba de você. Até a sua capacidade de falar com Deus ele consegue tirar. Não. Assuma o controle e diga: Senhor, eu estou aqui, eu errei muito, eu pequei muito, eu fiz muita besteira na vida, mas eu quero o Senhor. Eu preciso do Teu Espírito na minha vida. Eu quero o Teu Espírito em mim, Senhor. Diga. Diga. Orar, ninguém pode orar por você. Só você. Abrir o coração é só você. Comunhão é pessoal. E Deus busca isso. Pessoalidade. Eu quero. Estou com o coração aberto, Senhor. Eu estou com o coração aberto, Senhor. Eu estou com o coração aberto, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero a tua glória na minha vida. Ele quer te mostrar. Ele quer te mostrar. Ele quer te mostrar. Diga isso a Ele: amado meu. Isso, diga: Tu és a minha vida, Senhor. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O ar que eu respiro.
O pão que me alimenta. É tua presença. É tua essência. Mostra-me tua glória. Isso, diga a Ele. Mostra-me teu rosto, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Ah, diga a Ele, tu és a minha vida, Senhor. És a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. Pão que me alimenta. É tua. Tua presença, é tua essência em mim. Não abre seus olhos, não. Só abre o seu coração. Abre o seu coração para o Senhor. Peça ao Espírito Santo que coloque sede, que coloque fome dentro de você. Sede e fome do Senhor. Sede e fome da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Diga a Ele, eu quero ter sede, eu quero ter fome. Aumenta a minha sede, aumenta a minha fome, Senhor. Eu quero uma sede insaciável. Uma fome insaciável. Da Tua presença, do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor, meu Pai. É isso que vai fazer a sua vida fluir lá fora. É isso que vai fazer a sua vida andar lá fora. A graça, o favor do Senhor sendo derramado sobre você de uma forma poderosa. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga, eu quero conhecê-lo, Senhor. Eu quero conhecê-lo profundamente. Eu quero conhecê-lo intimamente, Senhor. Eu quero conhecê-lo, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero. Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. Receba o amor dEle. Receba. Aleluia. Abra o teu coração e adore a Ele. Abra. Abra. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. A tua igreja te adora. O teu povo te adora.
Nós te louvamos, nós o adoramos, nós o glorificamos, Senhor. Receba o amor dele, receba a presença dele, receba, receba. Aleluia. Coloca a sede dentro de nós, Senhor. Coloca a fome, o desejo, Senhor, um desejo ardente da Tua presença, do Teu Espírito. Toma a vida de cada pessoa que aqui está nas Tuas mãos. Sacia a sede, a fome. E aonde não há sede, não há fome, Senhor. Coloca. Ajude-nos a santificar o nosso corpo. Ajude-nos a purificar, Senhor. Que o nosso corpo seja templo do Teu Espírito. Abençoe todas as pessoas que estão conosco. Fala melhor, Senhor, às mentes e aos corações. Fala profundamente. E que cada um desenvolva uma necessidade profunda. Uma necessidade profunda de comunhão. Uma necessidade profunda da Tua presença. Eu quero abençoar todas as pessoas que aqui estão. Abençoe, Senhor, fortaleça cada um. Abençoe os projetos de conquistas de cada um para esse ano. Que seja derramada essa unção poderosa sobre a vida de cada um, Senhor. Que todos os projetos dela para esse ano, que ela tenha graça, que ela tenha favor, que ela tenha unção. Unção para viver, para alcançar, para que seja materializado todos esses projetos. Que seja o melhor ano da história de vida de cada um. Um ano de avanços, de crescimentos, de saltos poderosos. Eu oro, Senhor. Eu oro por todos. Se você tem o teu projeto, levante ele por gentileza. Nós abençoamos e concordamos com as vitórias, com as tuas vitórias, com a materialização dos teus projetos. Que esta unção de 10 vezes mais seja derramada sobre a tua casa, teu casamento, tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida financeira. Que haja uma aceleração do tempo, que Deus acelere o processo, que você cresça de forma estrondosa esse ano, como nunca cresceu, como nunca avançou, em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos para cá. Eu abençoo todas as famílias, todos os nomes que aqui estão, Senhor, que sejam famílias consagradas, famílias separadas, ungidas. Meu Deus, cerca os lares, guarda os nossos. Olha quantas famílias estão nesse altar, Senhor. Olha quantas fotografias aqui estão. Consagra, Senhor. Coloca anjos ao redor de cada um. Anjos na porta de cada um. Que a tua unção, que a tua graça e o teu favor seja derramado sobre essas famílias. Salva os nossos, Senhor. Salva a nossa descendência. Abençoa os nossos filhos. Abençoe os nossos netos. Abençoe, Senhor, a nossa descendência. Nós somos uma espécie de Josué. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Diga, nós concordamos com esta oração. Ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.